no sábado vais fazer então um workshop online em que vais falar sobre a imunidade para a família, não é? O reforçar o sistema imunitário para a família neste caso. Porque é um tema muito presente, não é? Está a ser um tema muito presente. Eu próprio, na altura, quando escrevestes o teu artigo sobre o reforçar o sistema imunitário, eu quis ver o artigo, quis também ver o e-book, porque achei que era muito pertinente e foi algo que a mim ajudou-me, a mim e depois com os meus, ajudou-me mesmo a eu poder alterar algumas práticas ou acrescentar, lá está, algumas práticas que eu até já te ouço falar e que eu já não estava a fazer, que não estava a ter a minha atenção. Pronto, isso tudo fez com que realmente este assunto nós achamos que é um assunto que tem o seu valor e como vais então no sábado poder apresentar e facilitar os workshops, achámos que hoje era o dia ideal para falar sobre isso. Sim, sim. É um tema que eu acho que é um tema que se mantém atual, não é? Porque a grande razão que me levou a querer fazer este live surpresa foi a seguinte: eu tenho reparado que na comunicação social e mesmo nos mídias online fala-se muito, as pessoas estão muito focadas naquela informação sobre qual é que é o número de infectados da Covid-19, quais são as medidas de distanciamento social, depois discute-se muito quem é que está a cumprir, quem é que não está, quem é que usa máscara, quem é que não usa. Está toda a gente coloca a sua atenção em informação que, no fundo, pode promover o medo, não é? Se nós estivermos constantemente a colocar a atenção nas notícias que nos falam sobre o número de infectados, o número de mortes, porque normalmente essas notícias também não são muito favoráveis. E por outro lado, não estamos a colocar a atenção naquilo que eu considero que seja importante, porque realmente não tenho visto muita gente, eu estou a falar mais da comunicação social e mesmo da parte da Direção-Geral da Saúde, não vejo informação no sentido de capacitar a população para melhorar a sua saúde e assim fique mais resistente, não é? Com mais recursos, o corpo fica com mais recursos se por acaso ficar infectado com este vírus ou com outro, não é? Porque este é apenas um em milhões. Existem vírus e bactérias e nós estamos em contacto diariamente com milhões e milhões desses agentes. E por isso eu achei mesmo importante falar nisto. E até a propósito, eu vi também que algumas pessoas partilharam uma publicação da própria DGS, que entretanto foi alterada, portanto acho que houve aqui algum bom senso também da DGS, mas a publicação inicial, eu até apontei para não me esquecer, falava que não existe evidência científica quanto à relação entre o alimento e o reforço do sistema imunitário. E eu quando vi isto fiquei assim um bocadinho preocupada, não é? Porque estamos a falar de um órgão com muita autoridade em Portugal, não é? Da autoridade máxima da saúde, e quando esta informação passa para a população, a mensagem que está a passar pode não ser muito possibilitadora, não é? Aqui, mais uma vez, não estamos a dar informação que as pessoas podem pegar e assumir responsabilidade pela sua saúde, não é? E dizerem, ok, então o que é que está ao meu alcance que eu possa fazer para melhorar o meu sistema imunitário e ficar mais resistente a este vírus? Até porque seria de todo o interesse do país, não é? Tanto a Direção-Geral de Saúde como em termos económicos, que a população ficasse com um sistema imunitário mais forte para que todos possamos retomar a normalidade, não é? E mesmo a economia pudesse funcionar normalmente, não é? E, entretanto, eu vi que já mudaram essa informação, está bastante mais sensata, porque já pelo menos fala na relação que existe entre alguém que tem um bom estado nutricional e mesmo de hidratação, tem mais capacidade de lidar com qualquer tipo de infecção, não é? E, portanto, acho que é um bónus a favor aqui da Direção-Geral de Saúde. De qualquer das formas, como isto ainda é um tema, assim, bastante ainda controverso, acho eu, porque ainda vejo, pelo menos vejo ainda algumas pessoas que ainda não têm esta consciência de que realmente o alimento pode ter um impacto na nossa saúde, na forma como nós nos sentimos. Achei que era mesmo muito bom nós fazermos este direto e também para partilharmos a nossa experiência, não é? Porque nós temos uma experiência muito parecida, as duas.
E acho que nós somos aqui a prova viva de que realmente, porque uma coisa é tu ouvires falar a algum profissional e mesmo estudos, não é? Que, olha, realmente neste estudo mostrou que o nutriente X ou Y melhorou, sei lá, a IgA ou outra molécula qualquer. Mas acho que mais do que isso, e acho que as pessoas dão mais importância, é quando elas realmente conseguem contactar com alguém que passou pelo problema, não é? Que teve essa experiência. E como nós tivemos as duas, a experiência com o artrite reumatoide, e as duas passamos por uma alteração do nosso estilo de vida, do nosso estilo da nossa dieta, não é? Dos nossos hábitos alimentares. Dos nossos hábitos alimentares. Sim. Achei que seria bom falarmos um bocadinho sobre isso, até porque é um tema que já não falámos há bastante tempo, não é? E que foi algo que até foi o que deu o mote para nós começarmos o projeto da Livre Proveito, não é? Então, queria-te convidar a tu dares assim um bocadinho, a partilhares um bocadinho da tua experiência, e eu depois também posso fazer o mesmo, para quem não nos conhece, perceber qual é que foi o impacto que a alimentação teve no tratamento da tua doença. Ok. Então, assim, eu fazia parte daquelas pessoas, né, que não fazia mesmo o mínimo da relação entre a alimentação e a doença, o bem-estar ou o mal-estar. Pronto, não fazia mesmo essa relação durante imensos anos, e eu fui diagnosticada com artrite reumatoide, por isso em 2012, pois durante imensos anos mesmo eu comia aquilo que me apetecia comer, não é? E que não era, muitas vezes não era de todo o mais saudável, pelo contrário, até eu era muito na base da comida, aquela comida mais rápida, mais toca a despachar, não é? Deixa-me comer para seguir para outra coisa, pronto, eu costumava dizer, lá está, eu trabalhava, depois dava aulas de dança, então eu queria coisas rápidas que me dessem energia na hora, para passar para outra coisa. E isso, energia na hora, podia ser chocolate, era muitos hidratos, muita base de hidratos, imensos hidratos, e depois lá está, tudo que fosse doçaria, açúcares, porque eu sempre achei que era isso que me ia dar realmente esse input de energia que eu precisava. Até porque tu eras professora de dança, não é? Sim, exatamente. Lá está, à noite dava aulas e eu queria era energia. E para mim a energia era os hidratos. Era tudo o que era hidrato, era energia. Daí que a minha alimentação realmente tinha muito por essa base dos hidratos, da energia que eu queria. O resto, proteína, gorduras boas, não sei o quê, não conhecia. Não fazia parte do meu vocabulário a nível alimentar. E pronto, e realmente fiz isso durante muitos anos. Nunca dei esse devido valor. Era mais é mais olhar para as calorias, não é? Mais olhar para as calorias, para a parte energética, lá está. E perceber se eu estava bem ou não, a nível do desporto, o meu corpo, se estava bem ou não passava muito disso, não é? Não era uma relação, eu e a alimentação, não era uma relação assim, de forma mais acompanhada como é hoje. E pronto, realmente, a partir do momento em que fui diagnosticada com artrite, que tive de lidar com as dores horríveis, com as limitações que eu tive, o fato de não conseguir de cuidar na altura, era do meu filho, que é mais velho, né, e não consegui cuidar dele. O fato era bebê na altura, não é? Ele tinha um ano e pouco. Por isso, lá está, nesta altura eu lembro perfeitamente que era a altura nós calçámos, eles descalçam, por isso essa ficou-me gravada, porque era essa altura em que as crianças, nós pomos o calçado e eles gostam de tirar e nós pomos, eles tiram, pronto. E eu não consegui fazer isso, estar muito limitada a nível disso tudo, não é? A nível do uso das mãos, dos movimentos. Sim, e ainda por cima, porque no meu caso foi bastante drástico, não é? Porque eu lembro de ter dançado no dia anterior, ter dançado e estar muito bem, e ter acordado no dia seguinte sem mexer absolutamente nada, por isso sem mexer pés, braços, corpo, nada mexia. Foi mesmo um grande susto, foi mesmo ali uma grande bufetada que eu levei, porque de repente eu perdi controlo dos meus movimentos e perdi controlo do que eu dava por garantido, não é? E eu realmente até
tive a oportunidade de recordar, e até agora com esta pandemia, houve uma palestra em que eu falei exatamente isso, porque fez-me recordar esses momentos, não é? Disto que eu acho que tenho controle, do que eu tenho por garantido, que é a minha vida, o meu dia-a-dia, e de repente algo acontece, neste momento o Covid, na altura foi a artrite, e que eu perco esse controle e que lá está, deixo de ter, de ser eu dona, digamos assim, da minha vida, pronto. E por isso na altura foi uma grande bufetada. Claro que eu fiz a medicação no início, segui o dito tradicional, não é? No holopática, não é? Medicina convencional. Convencional, exatamente, pronto, fiz isso, a nível dos medicamentos e tudo, só que eu tinha a ti como exemplo, nós éramos amigas e eu sabia perfeitamente que tu já fazias então uma alimentação diferente, com a qual eu gostava muito de pegar contigo, não é? Porque na altura... como eu não fazia relação entre alimentação e bem-estar, eu não entendia o porquê da tua alimentação, e tu sabes, na altura falámos sobre isso, não é? Eu não entendia essa necessidade que tu tinhas em cuidar de uma forma... E comer diferente na altura. E comer diferente, porque para mim, lá está, a alimentação para mim era uma recarga de energia e toca a andar. Pronto, só que o fato de ter as dores, o fato de não estar bem com a medicação, o fato de não ver as coisas a progredir no sentido que eu queria, porque o mais importante para mim na altura era ser mãe inteiramente, poder cuidar do meu filho, isso fez com que realmente quisesse experimentar aquilo que tu na altura seguias e iniciar então, a nível principalmente da alimentação, as alterações que eu precisava de fazer. E pronto, foi assim um caminho, um primeiro caminho doloroso, não é? Porque estamos a falar em mudar a alimentação, estamos a falar de passar de comer alguma coisa para comer outra completamente diferente. Eu lembro-me na altura, quando eu fui seguida por um naturopata, e na altura aquilo que eu comia era aquilo que eu tinha de deixar de comer. E aquilo que eu não comia era aquilo que eu devia inserir na minha alimentação. E isso para mim foi muito duro. Foi realmente muito duro porque lá está, porque as minhas crenças estavam muito presentes, de que achava que aquilo era demais, será que é preciso tanto, assim tanto? Só que eu acreditei, eu quis experimentar e foram 3 meses em que realmente eu segui a alimentação que me era recomendada, que me foi recomendada a nível da ingestão dos legumes, da ingestão da fruta, da carne, do peixe, de frutos secos, pronto, a nível de ingestão de certos alimentos que na altura me foram ditos como sendo melhores para mim e principalmente em detrimento de muitas outras coisas que eu ia comendo achando que era o que me dava energia e afinal era aquilo que me causava mais inflamação no organismo. O que é certo é que ao fim de 3 meses de muito rigor da minha alimentação, eu voltei a fazer análises e na altura eu lembro perfeitamente ter visto as análises a entrar em parâmetros normais, não é? Aquilo foi, lá está, análises promissoras que na altura chamei, deu muito alento, deu muita força para querer continuar e principalmente para acreditar na alimentação como sendo uma das grandes bases, não é? Para realmente eu estar bem e eu poder estar bem fisicamente e emocionalmente, mentalmente e principalmente para lidar então com a artrite reumatoide. Sim, obrigada pelo teu testemunho. E realmente aquilo que estavas a dizer é importante de referir que, claro que não basta só a alimentação, é realmente um pilar muito importante. Hoje decidimos falar sobre isso, mas eu não quero que fique no ar que basta eu mudar a minha alimentação para, no caso de uma doença autoimune, não é? Ficar tudo bem. Não, é muito mais profundo do que isso. Foi como nós as duas começamos, não é? Nós começamos por aí, por alterar ambas os nossos hábitos alimentares, mas fomos percebendo também ao longo destes anos que não era suficiente, não é? Para não estarmos bem, não é? E fomos cada vez aprendendo mais coisas sobre aquilo que nós chamamos dos pilares para nós nos sentirmos bem e termos saúde.
Sim. E uma coisa que é engraçada, que eu agora observo, comparando o momento atual com o momento em que eu comecei a fazer uma alimentação que na altura era classificada como diferente, eu acho que hoje em dia já não é tanto assim, não é? Já não é tão diferente. E realmente na altura eu sentia-me muito... eu até evitava alguns eventos sociais, porque eu sentia-me mesmo colocada de parte, não é? Por ser tão diferente. Mas o que eu vejo hoje em dia, e isso é ótimo, porque quer dizer que as pessoas estão de facto a preocupar-se cada vez mais com aquilo que ingerem, não é? Sim. Eu vejo que hoje em dia não é assim tão diferente. Claro que nós também depois fomos trabalhando, porque no início se calhar era muito mais limitado do que é hoje em dia, não é? Porque nós... A nível da oferta, sim, mesmo em supermercados. Eu lembro de ir a um supermercado e não encontrar tudo aquilo que eu precisava. Hoje em dia já não acontece. Sim, exatamente. Tanto isso, tanto a nível da oferta, como também, claro que no início nós tínhamos uma alimentação mais restrita, porque lá está, a inflamação estava muito alta e nós queríamos regular a inflamação através dos alimentos. E para isso, muitas vezes, temos aqui dois lados, duas faces da moeda, que muitas vezes achamos que é só eu deixar de comer isto ou aquilo, e não é bem assim, porque às vezes até é mais importante nós incluirmos algo na alimentação que não estamos a ingerir, alguns nutrientes que podem estar ali a faltar, do que eliminar alguma coisa, não é? Por exemplo, hoje em dia acha-se que o glúten é problema para tudo, não é? Que tenho uma doença autoimune, tenho psoríase, tenho artrite, tenho outra coisa qualquer, eczema, não é? E toda a gente diz, devias de remover o glúten. E às vezes o problema pode não ser esse, pois também existe a individualidade. Às vezes o problema é mesmo a falta de alguns nutrientes essenciais. E aqui depois o papel da educação é fundamental, não é? Porque nós, em criança, se calhar não fomos educados a ingerir a quantidade de vegetais e de frutas que é aconselhado, ou se até, de certeza, no meu caso, posso afirmar com certeza que nunca me foi explicado que isso era essencial, não é? Era importante. E quem fala de vegetais e fruta também estou a falar de outros nutrientes, como uma proteína de qualidade, como gorduras saudáveis, porque as gorduras também têm a sua função importante, não é? Sim. Mas isso não nos foi passado. E continuo a ver ainda que ainda não existe assim uma prática bem instalada, não é? No Sistema Nacional de Saúde, que faça esse tipo de promoção, não é? Pelo menos eu não tenho essa percepção. Eu acho que é importante, até que isto leva muitas vezes depois as pessoas a procurarem por elas próprias, não é? Que também foi muito... A minha experiência também foi muito essa, não é? De ir novamente estudar, de ir à procura, porque não estava a encontrar resposta, pelo menos na medicina aqui em Portugal. Porque aqui em Portugal, muitos poucos profissionais, e estou a falar, incluir todos, tanto de medicina convencional como de medicinas alternativas, na altura foi mesmo muito, muito difícil encontrar alguém que tivesse uma perspectiva diferente. Hoje em dia já é diferente, não é? Hoje em dia cada vez se vêem mais pessoas com perspectivas diferentes e com tratamentos alternativos que funcionam. O que é pena é que se calhar não é dado o devido valor, não é? Porque como existe aquela diferença, se calhar até aquela disputa entre a medicina convencional e a medicina natural, e é pena, porque realmente elas complementam-se, todas elas são necessárias, não é? E acho que a medicina natural aposta muito mais na prevenção do que no tratamento, e a medicina convencional apenas age no tratamento, não é? Foi uma das coisas que eu aprendi desde essa altura, foi a parte da prevenção, eu começar a falar mais, em ligar mais a prevenção que propriamente em corrigir depois o sintoma, a dor que já está lá. Porque uma das coisas para mim foi essencial, e foi a grande aprendizagem, é que eu preciso de querer olhar não para a dor em si e corrigir a dor e de retirar a dor, mas sim mais fundo, não é? Para além da dor, não é? Perceber o que é que está por trás, e o que está por trás realmente começa então na prevenção, sem dúvida. Perceber a origem. Perceber a origem. Sim, sem dúvida. E a origem aqui depois pode ser tantas coisas, tantos fatores, não é? Que depois o que pode funcionar para uma pessoa pode não funcionar para outra, não é?
Mas aqui a mensagem é mesmo apostar na prevenção, porque se nós soubéssemos esta informação há 15 anos atrás, certamente que nos teria poupado muito sofrimento, não é? E muitas limitações. Porque depois, aqui o grande problema é, pelo menos no meu caso, eu tive que fazer medicação durante 4 anos, é que depois é muito mais difícil de reverter a doença, não é? Porque já avançou tanto, depois chega um ponto que o corpo primeiro está intoxicado também dos medicamentos, não é? Portanto, para ingerir, e depois já está completamente desnutrido, porque foram anos e anos e anos de uma alimentação que não era a ideal, não é? Que não tinha os nutrientes que eu precisava, e é muito mais difícil de corrigir o problema do que atuar na prevenção. Eu acho que muitas poucas pessoas têm esta consciência, ou se calhar até mesmo em termos de prioridade, não é? Porque se calhar até há pessoas que têm consciência, mas pensam assim, mas eu tenho falta de tempo e se calhar é mais importante dá mais o trabalho de uma forma do que de outra, não é? Exatamente. E não dá, o que dá mais trabalho é a mudança, não é? Porque depois de nós mudarmos, adquirimos uma nova rotina e depois as coisas fluem. Não é? Eu estou-me a lembrar de outra coisa, dessa parte, e ainda antes dessa parte, porque eu lembro do meu caso pessoal, mais uma vez, eu lembro perfeitamente de ter constantemente indisposição a nível da barriga, do intestino, ou dor de cabeça, a nível de digestão, sim, a nível de digestão, dor de cabeça, má disposição. Eu lembro de sentir cansaço muitas vezes, e de resolver sempre muitas vezes isso com, vou tomar um chá e deve passar, ou amanhã faço um bocadinho mais cuidado ao que eu como e depois deve passar. Eu lembro perfeitamente de ter, antes de ter ficado sem mexer, né, antes daquilo ter sido assim, tcharam, houve ali não sei, anos, não faço ideia, agora não conseguiria dizer, mas houve também essa parte de não atenção aos sinais que o corpo dá. Para mim aquilo foi, que aí teria entrado a prevenção, não é? Se eu teria estado atenta aos sinais, eu teria conseguido também a prevenção. Lembrei-me agora disso porque na altura para mim marcou-me muito. Foi porque eu achei que aconteceu-me do dia para a noite, não é? Que foi num dia, depois no outro dia, quando sem mexer, eu achei isso. E se calhar não foi, não é? E não foi, de certeza. Claro. E o que te aconteceu a ti, aconteceu-me a mim. Eu lembro-me muito bem também de ter experiências semelhantes à tua. E eu acho que até nem percebia muito bem porque eu também tinha muita fadiga, mesmo muita fadiga. E também não percebia muito bem, porque eu era super jovem, não é? Tinha 20 anos e era assim, mas como é que é possível? Eu senti-me tão cansada. Só que lá está, mais uma vez, eu até muitas vezes queixava-me à médica assistente e era completamente desvalorizado. Ou até mesmo em termos de problemas intestinais, a obstipação, cheguei-me a queixar várias vezes. Mas lá está, e eles também não têm informação, não é? As próprias universidades também precisam de se atualizar os conteúdos, porque realmente os profissionais também não têm culpa, porque não têm esse tipo de formação. Eles estão preparados para agir no sintoma, não é? O que é que acontecia? Eu ia lá e se estivesse obstipada, o que é que eu recebia? Um laxante, não é? Ou poderia até dizer-me para incluir mais fibras na alimentação, mas realmente não se vai ali à origem do problema. E este tema que tu estás aqui a tocar é super importante, porque tem a ver com a nossa conexão interior, não é? Com a conexão com o nosso corpo. E hoje em dia, muita gente está completamente desconectada. Não é? Até se calhar nem se apercebe até muitas vezes de algum sintoma que esteja a experienciar. Se for algo que até já é recorrente, como uma fadiga, não é? Se for uma coisa recorrente, se calhar até já nem dá importância e acha que é normal. No entanto, não é normal. Se nós estivermos realmente atentas ao nosso corpo, aqui entra o mindfulness, não é? Que nos ajuda com isso, ajuda a reconectarmos mais com o nosso corpo. É realmente muito mais fácil de nós atuarmos na prevenção, porque vamos ter um sintoma, se for um sintoma recorrente, se calhar vamos procurar mais informação, vamos nos educar
ganhar mais consciência sobre o problema e o que é que eu posso fazer para resolver aquele problema. Sim, e isso de si já ajuda também a nós depois queremos fazer alguma coisa, não é? Estava-se a falar depois de achar isto dá muito trabalho e aquilo é mais fácil fazer assim. Mas se realmente conseguir me conectar melhor àquilo que eu sinto, a como me sinto, a questionar mais o que é que aconteceu, para o que é que pode estar na origem, também vai ajudar-me a eu estar mais interessada e passar para a prioridade, que tu falavas em prioridade, aí eu passar para a prioridade o que eu estou a sentir, as minhas indisposições ou indisposições, não é? Pronto, e acho que realmente é interessante porque ajuda-nos a querer entrar na prevenção e a querer fazer alguma coisa para isso, para nos sentirmos bem. Sim, e é que muitas vezes nós até cuidamos muito melhor, se calhar, de um objeto, se calhar nós cuidamos melhor do nosso carro, não é? Não nos esquecemos de fazer as revisões e aquelas coisas todas, e se calhar esquecemos de olhar para nós, não é? Ou se calhar é mais importante a casa, ou outra coisa qualquer, ou o trabalho, e esquecemos de nós. E quando nós não estamos bem, não vamos estar bem para as outras coisas todas, não é? Sim, sem dúvida. Isso é super importante. E depois precisamos da dor para dizer, ai meu Deus, tem que olhar para mim, não é? Exatamente, e isso aconteceu-nos, não é? E se calhar ainda acontece, não é? Porque eu lembro-me que na fase em que eu estava bem, mas ainda de vez em quando tinha uma crise, e eu notava ali a ligação, antigamente reparava numa ligação muito direta entre realmente alguns tipos de alimentos que eu consumia e como é que eu depois me sentia. Isso depois foi melhorando ao longo dos anos e hoje em dia só noto se realmente comer mal durante muitos dias seguidos. Mas se for uma refeição, claro que não noto nada. Mas isto realmente nós até deveríamos de agradecer ao nosso corpo porque ele está-nos a dar um sinal, não é? E nós não estamos a respeitar. Estamos completamente a desrespeitar o corpo. Quer dizer, ele faz tanto por nós, ele continua a funcionar sem nós termos que fazer nada para isso, só temos que lhe dar a matéria-prima que ele precisa e muitas vezes nem isso fazemos, não é? Achamos que o corpo não é assim tão importante. É mais importante aquilo. Deixamos para mais tarde, não é? Exatamente. Outro dia, outro momento, outra altura. Sim. E só mesmo para terminar, eu acho que é importante as pessoas perceberem que aquilo que eu estava a falar, o corpo precisa realmente de matéria-prima para funcionar. Não é? E essa matéria-prima são os nutrientes. São os nutrientes, são as vitaminas, são os minerais, não é? As proteínas, as gorduras. Sem estes nutrientes, ele não vai conseguir regenerar, não é? Não vai conseguir, vai chegar a um ponto que não vai ter matéria-prima. É como nós estar a construir uma casa e só temos metade de tijolos e então não vamos conseguir concluir a casa, não é? E as nossas células, elas regeneram-se, não é? Nós estamos sempre a criar novas células, mas para isso é preciso realmente dar ao corpo aquilo que ele precisa. E nós já temos aqui um problema que já se fala há vários anos, que tem a ver com a questão dos solos estarem empobrecidos, que fará, então, se realmente nós não ingerirmos aquilo que deveríamos, não é? Quando nós fazemos uma alimentação extremamente processada, é muito simples, é pensar assim, qual é que é a quantidade de produtos empacotados que eu consumo versus os que estão no estado natural. Fazendo este exercício, é muito simples de perceber se eu estou a alimentar-me de forma saudável ou não. Não é? E quanto mais processados a gente consumir, menos nutrientes certamente vamos estar a ingerir. Olha, fiz aqui uma rima. Sem dúvida, faz todo o sentido. E lá está aí, mais uma vez eu recordo perfeitamente que quando eu queria comer alguma coisa saudável já há uns anos atrás, eu realmente pegava num pacote de alguma coisa, não é? Que era processado, mas na altura fazia sentido para mim, pegava num pacote de alguma coisa e via se era light ou se era qualquer coisa e para mim seguia, nem sequer pensava nisso do processado, do natural, pronto, não fazia essa ligação, apenas olhava para o pacote, assim, aquelas palavras mais publicitárias, mais marketing, obviamente, nem sequer sabia o que era um rótulo e pronto, e acaba por acho que é essa dica de olhar para o alimento natural e o quanto ingerimos de alimento processado faz muito sentido. Ora, isto é uma boa dica para uma próxima vez, que é falar sobre os rótulos, porque
Nós fomos educados a olhar para um rótulo e apenas analisar as calorias, não é? Deixa-me cá ver se isto engorda ou se não engorda. Sim. Mas não me interessa se realmente contém nutrientes ou não. É? Olha, nós temos aqui uma pergunta da Verinha que diz, está a perguntar se nós tomamos suplementos, e se assim, quais? Olha, eu posso falar por experiência pessoal, mas eu quero que percebam que, lá está, mais uma vez, os suplementos também são adequados à individualidade da pessoa, não quer dizer que aquilo que eu necessito em termos de suplementos que a outra pessoa vai necessitar, até porque eu tenho uma doença autoimune e por si só já tenho uma maior necessidade de nutrientes, porque as doenças autoimunes, elas são inflamatórias, não é? A inflamação tem uma demanda maior de nutrientes e por isso, sim, eu suplemento diariamente. Eu vou variando. Há um suplemento que eu mantenho, aliás, 2 suplementos que eu mantenho numa base diária, que é a vitamina C, que é um antioxidante, e a curcumina, que é um anti-inflamatório. E depois há outras que vai variando, não é? Eu posso, por exemplo, tomar um multivitamínico de vez em quando, ou até um suplemento à base de minerais. Depois depende também, eu faço análises regularmente também, para perceber o que é que está em déficit, o que é que eu preciso de suplementar. Por isso, há quem defenda que a generalidade da população necessita de um suplemento vitamínico. Não sei. Existem várias teorias, não é? Claro. Eu acho que o mais importante é a pessoa perceber, em termos de análise, não é? O que é que está a acontecer no corpo e para perceber se realmente precisam de suplementar alguma vitamina ou algum mineral. Existe, no entanto, uma vitamina que normalmente as pessoas têm deficiência, que é a vitamina D. Agora estamos numa Tens falado até mais nela agora? Exato, sim, porque ela esteve associada, ela foi estudada no âmbito da Covid-19. Houveram alguns estudos e verificaram que realmente as pessoas que tinham níveis adequados eram mais, não eram mais imunes, mas combatiam de forma muito mais eficaz a doença. E até saiu recentemente um estudo que foi feito mesmo em Portugal, e que mostrou que existe uma grande porcentagem da população adulta, especialmente mulheres, com déficit de vitamina D. Déficit mesmo, eu considero graves, porque o nível mínimo que nós vemos nas análises nos laboratórios normalmente tem uns valores de referência e o nível mínimo são 30. De qualquer das formas, eu considero que o nível mínimo ideal é 40. Portanto, acredito que a percentagem de população com déficit é ainda maior do que aquela que diz no estudo. Mas o ideal é sempre as pessoas fazerem uma análise, não é, sanguínea, para perceber como é que está o nível de vitamina D. E agora estamos numa fase excepcional para sintetizar a vitamina D, não é? Através do sol. Claro que só é possível sem o protetor solar, portanto, apanhar um bocadinho, uns 20 minutos de sol. E já agora, isto é uma pergunta de interesse pessoal, o ômega 3? Sim. O ômega 3, olha, também é um bocadinho controverso, porque é assim, primeiro, convém que seja de uma boa fonte de ômega 3. Porquê? Porque existem muitos suplementos, aliás, existem poucos suplementos que provêm de peixes que no fundo é de uma fonte segura. E isto tem a ver com os metais pesados, não é? Porque normalmente o ômega 3 ele é extraído ou do atum ou do salmão, e que são peixes que estão, primeiro, por exemplo, o salmão é da aquacultura, o atum é um peixe de grande porte, e os que são maiores normalmente têm mais quantidade de metais pesados no seu organismo, porque está mais tempo no mar, não é? São os maiores. E por isso, o ômega 3 pode fazer sentido, especialmente em alguém que tenha uma doença inflamatória, porque ele é anti-inflamatório, ou em casos, por exemplo, de pessoas com depressão, ansiedade, porque ele ajuda, no fundo, a nutrir o cérebro. O cérebro tem uma grande base de gordura, não é? Então nós necessitamos de gordura saudável para nutrir o cérebro, mas podemos ir buscar a gordura na minha alimentação, não é? Não tem que ser do ômega 3. Agora, existem casos específicos que beneficiam da toma do ômega 3, por exemplo, para baixar a inflamação, ou nas doenças cardiovasculares e por aí fora.
cuidado a ter é realmente optar por um suplemento que seja de uma marca que tenha esse cuidado, não é? Que extrai o ômega 3 de peixes que não estão tão expostos aos metais pesados. Ok. Aqui a Varinha perguntava também se é de um médico de medicina alternativa ou se vai já a herbanários. Não estou a perceber, mas suplementos, já está a perguntar. A nível de suplementos, sim, está a falar de suplementos. Aqui saber se calhar onde é que o compras, não sei. Olha, depende muito porque existem algumas marcas que eu confio, não é? E eu não compro tudo no mesmo sítio. Agora, eu não compro em médicos de medicina alternativa, eu compro em lojas de suplementos, não é? Poderá ser herbanárias também se eu optar por um fitonutriente. Normalmente, aqueles que eu tomo mais recorrentes, mais frequentes, compro em lojas de suplementos. Não é? Já tenho também aquelas marcas que eu gosto de utilizar e que eu confio. E que confias, não é? Ok. Assim, no nível, pronto, deixando um bocadinho os suplementos e voltando aqui para a alimentação, o que é que tu tens feito assim que queiras partilhar? Eu sei que no workshop também vais falar mais nisso, não é? Sabe, vais falar de forma mais dedicada ao assunto, mas o que é que seria bom nós termos a atenção, não é? A nível de suplementação, se queremos realmente reforçar o nosso sistema imunitário. Da suplementação? Da alimentação. Da alimentação. Olha, eu acho que quem quiser alterar a alimentação está numa fase espetacular para começar, porque está calor. E o calor convida muito às saladas. Okay. Eu, pelo menos agora, neste tempo adoro, é o meu prato predileto. E as saladas, o que é que permitem? Permitem ingerir uma grande quantidade de antioxidantes, de minerais, de vitaminas que são essenciais ao organismo. E nós, numa salada, conseguimos incluir vários vegetais num estado cru, não é? Porque o ideal é realmente nós consumirmos uma grande porção de vegetais a cada refeição num estado cru. Isto é o ideal. Portanto, eu confesso que no inverno não consigo fazê-lo. Não consigo pessoalmente. Portanto, não gosto de pratos frios. Tenho muita dificuldade em ingerir pratos frios no inverno. No inverno o que é que eu faço? Opto pelos vegetais a vapor, não é? Porque é a forma de cozer que mantém uma maior quantidade de nutrientes. Agora, no verão, optar pelas frutas, estamos numa época em que temos muita variedade. Não tenho medo vou comer muita fruta, vou engordar, porque o metabolismo do açúcar da fruta é super rápido, o açúcar é muito rápido, digere-se muito rápido. Pronto. E normalmente nós utilizamos aquela energia do açúcar muito, muito facilmente. Então, e depois a fruta, lá está, tem imensos antioxidantes, imensas vitaminas, e eu acho que tem sido um bocadinho criticada, porque eu vejo, às vezes, assim, em discussões em grupos, a dizer para se evitar a fruta por causa do engordar, lá está. Mas lá está, quando estamos a falar de pessoas que são saudáveis, que não têm diabetes, que não é... Acho que é um erro estar a cortar na fruta. É muito mais importante cortar, se calhar, noutras fontes de hidratos, como o arroz ou as massas, não é? Que têm uma maior quantidade de açúcar presentes e que precisam levam mais tempo a digerir, não é? E por isso, frutas e vegetais é a base, não é? É assim, a grande base. É tentarmos comer assim umas, sei lá, 5 a 7 porções dos dois, não é? Por dia. Não é? Tentar ingerir ao pequeno almoço, ao almoço, ao jantar. E depois, ter cuidado também em ingerir proteína de qualidade. Nós precisamos de proteína, não é? O nosso corpo é feito, todas as nossas células, tudo aquilo que nós temos é construído à base de proteína. E precisamos de proteína, só que eu aconselho sempre a preferirem proteína de uma boa origem, que é algo que normalmente as pessoas também não têm grande cuidado, não têm essa consciência. E ao que estava a falar do peixe, não é? Do ômega 3. Voltando outra vez, lá está, o peixe da aquacultura ou o peixe mesmo do mar, se for peixe grande, tem que se ter algum cuidado no consumo porque pode conter metais pesados. Não estou a dizer para não consumir, devemos consumir. Devemos é privilegiar o peixe de porte mais pequeno, não é? E variar. Depois nas carnes, optar pelas carnes de pasto. Nós em Portugal temos acesso
felizmente, a várias raças de animais, não é? Que andam no pasto. Os ovos também, idealmente do campo. São aqui as fontes, temos ainda os cogumelos, também são uma boa fonte de proteína e são ótimos para o sistema imunitário, há alguns específicos, por exemplo o reishi e shiitake, são conhecidos como sendo benéficos para o sistema imunitário. E depois, as gorduras saudáveis, né, que também fazem falta, e aqui estamos a falar de azeite, do abacate, por exemplo, que hoje em dia já muita gente consome, o próprio óleo de coco, a própria manteiga, quem não tiver problemas com os laticínios, os frutos secos também têm gorduras, novos têm ômega 3, mas assim não me esqueço de nada. Basicamente, uma boa hidratação, água, uma boa hidratação. Nos vegetais eu incluo as batatas, os tubérculos, portanto, incluir também, variar, batata doce, também, batata normal. E basicamente é isto. Não há, se nós pensarmos naquilo que os nossos antepassados comiam, não há assim muito que inventar, não é? A roda não vai ser inventada outra vez, não é? E como tu dizias, não é? Se formos a questionar-nos, há mais alimentos assim no seu estado natural ou mais pacotes? Realmente acho que essa foi uma boa dica, não é? De o que é que eu estou qual é a minha base, não é? É mais o pacote ou é mais o resto? Boa. E aqui uma última pergunta também para finalizarmos. A salada crua na medicina chinesa não é muito boa para a noite por causa da digestão. Que achas sobre isso? Eu tenho, no caso então da Verinha, eu tenho sempre o meu estômago muito inchado. Sim, podem haver pessoas que não se dão bem até com os crus mesmo sem ser à noite. Lá está, vai da individualidade de cada pessoa. Eu não tenho conhecimento se utiliza na medicina chinesa ou não. Aquilo que eu tenho conhecimento é baseado na nutrição funcional, mas lá está, eu também não sei tudo. Mas eu sei que existem pessoas que de facto não se dão bem com até mesmo vegetais cozinhados. Sim. Quando elas misturam muitos vegetais, por exemplo, numa sopa, quando nós misturamos demasiados vegetais, muita variedade, é mais difícil do nosso sistema digerir, não é? Sim, então, sim, até estou-me a lembrar das crianças, dos bebés, que até se diz para não ser as mais simples possíveis, já por causa disso. Exatamente, e lá está, é manter as coisas simples e depois escutar o corpo, porque se a pessoa não se dá bem, então ok, então mudar de estratégia e respeitar o corpo. Não quer dizer que lá para outra pessoa se dar bem com a salada à noite e eu não me dar, não é por isso que vou ter que fazer igual. Não, é escutar o corpo e respeitar o corpo. Também poderá ser possível que, eu não sei se aqui é só com a salada, não é? Ou se tem outros problemas de digestão. Às vezes há pessoas que podem ter pouco ácido no estômago, nós temos o ácido que é necessário para digerir os alimentos, mas normalmente isso acontece até mais com as proteínas, tem mais dificuldade em digerir as proteínas. Mas às vezes existem aqui razões por trás, não é? A pessoa tem aqui à procura de mais informação. Sim. Porque quando estamos a falar de problemas de digestão, podem existir vários problemas por detrás ou melhor, pode existir aqui uma origem que a pessoa nem tinha pensado nisso, não é? Por exemplo, as pessoas que têm problemas em digerir gordura, pode ser o fígado ou pode ser a vesícula, não é? É preciso depois tentar perceber se é algo que já é próprio da pessoa, sempre foi assim e que realmente aquela pessoa não tem uma capacidade de boa digestão para aquilo, ou se existe algo por trás que está a causar aquele problema. Ok. Olha, assim para finalizar, acho que queria só reforçar a palavra prevenção, prevenção. Sim. O fato de eu teres falado então no alimento natural versus o alimento processado em pacote e a responsabilidade, acho que também foi assim uma das palavras que também eu pelo menos guardei, como o fato de nós assumirmos responsabilidade pela nossa alimentação, pela forma como nós nos sentimos, pela forma como sentimos a nossa relação com aquele alimento, com alguns alimentos, e principalmente também a nível da família, né, com os nossos filhos, porque se queremos realmente sentirmos bem, ter um sistema imunitário reforçado, saber que estamos a cuidar da nossa família, acho que também já passa por nós sermos responsáveis para connosco
e para aquilo que nós também pomos lá em casa, não é? Pomos em nossa casa e que pomos à disposição dos nossos filhos. Acho que também é importante eles, desde pequenos, terem essa oportunidade de perceber o que é uma boa alimentação, uma alimentação que seja mais favorável, saudável, e uma alimentação que possa realmente ser mais prejudicial depois, mais tarde. E perceberem que essa responsabilidade está com eles, não é? Que eles é que vão escolher se preferem comer bem e ter saúde ou não. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, obrigada, Marta, por isso. Nós deixamos depois aqui o link para também o teu workshop, que será no sábado de manhã. E agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Agradeço o fato do Be Live não me ter retirado aqui hoje conseguir desta vez. E agradeço a ti, Marta, por este momento aqui connosco. Eu também quero só agradecer a toda a gente que esteve presente e só acrescentar que se por acaso alguém tiver alguma questão que queira colocar, depois pode deixar na mesma nos comentários que eu venho cá dar uma vista de olhos. Obrigada a todos e obrigada, Elizabeth. Tchau, tchau. Tchau.